Vamos receber aqui o nosso irmão Luiz, que irá nos prestigiar aqui. Seja bem-vindo, veio de longe. Deus abençoe. Sim. Queria pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias em Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6. Colossenses 4, 5 e 6. Todos abriram? Amém? Vamos inclinar nossas frontes e orarmos pelo texto bíblico. Querido Deus e Pai que estás nos céus, a nossa profunda gratidão por nos trazer até a Tua casa livremente nesta manhã. Essa liberdade que nós gozamos nesse momento, um dia poderemos não ter. E agora é um momento certo, momento oportuno para pensarmos no Senhor e nos propósitos que o Senhor tem para nós. Por isso, guarda cada um de nós nessa hora, que fale Deus e se cale o homem, para engrandecimento do Teu nome. Por Jesus. Amém. Muito bom dia a todos, um sábado muito feliz. É um prazer estar com vocês. Meu nome é Luiz Antônio Costa. Certamente que a maioria dos que estão aqui não me conhecem. Eu sou membro do AMM desde novembro de 2014, já fui diretor regional de campus, hoje estou ocupando, talvez até essa semana apenas, a direção estadual do AMM Rio de Janeiro, porque eu morava em Campos há 42 anos, nasci e me criei aqui, mas fui para Campos depois que eu casei. Em 79. Lá criei meus filhos, morava lá até agora. E por 2 anos alimentamos um sonho de morar em Guarapari. Eu me aposentei em janeiro do ano passado e esse sonho se tornou realidade em fevereiro deste ano. Então, depois de muito lutar, e eu tenho brincado com algumas pessoas, que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente pede a Deus, né? Que Deus certamente pode ouvir e te atender do jeito que você pediu. Então eu passei 2 anos orando a Deus para abrir as portas, para eu alugar minha casa em Campos e ir para lá. E eu dizia, Senhor, que eu possa passar os últimos dias da minha vida lá. Eu estou lá desde fevereiro, então não sei quanto tempo mais eu tenho de vida. A gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente pede, que Deus atende. Então, se for vida longa, beleza, se for vida curta, foi o que eu pedi, né? Então esse é um momento muito especial, porque todas as vezes que a gente tem uma cerimônia de escudamento do AMM, e é possível que alguns aqui não tenham ouvido falar, mas o Ministério de Motociclistas Adventistas existe para evangelizar grupos específicos de outros motociclistas. Então, isso ao longo do tempo a gente vai aprendendo um pouquinho. E hoje a gente gostaria de conversar rapidamente com vocês. Eu digo rapidamente porque a direção do evento me deu para falar somente até às 13 para o meio-dia, então eu tenho que correr porque tem outras coisas para fazer. Então eu gostaria de convidar vocês, antes disso, minhas boas-vindas para o pessoal do AMM, para o irmão do Man que está aqui conosco, e eu não anotei o teu nome, mas eu anotei aqui, que é do Moto Elite. Como é seu nome? Marquinhos. Ok. Ele está nos honrando com sua presença, e se porventura tem outras pessoas visitantes neste lugar, sejam todos bem-vindos, e que Deus derrame sobre cada um de nós as suas bênçãos. Vamos ler o texto? Eu tenho não sei se é defeito, não sei se é privilégio, virtude, não sei.
mas o texto, quando a gente abre ele para ler, precisa, às vezes, analisar exatamente o que cada palavra quer dizer. Até o tempo do verbo é importante para a gente perceber qual é a intenção, porque o texto bíblico, ele teve um lugar, e teve um autor, teve um propósito, para poder orientar alguém. Então, a gente não pode esquecer o contexto histórico em que ele foi escrito. Muitas vezes, para nós, parece inadequado o texto, incompreensível o texto. Mas, se a gente levar em conta o contexto histórico, as pessoas pelas quais eles foram dirigidos, a gente tem a oportunidade, então, de clarear um pouco a nossa mente, e é isso que a gente vai tentar fazer agora. Porque hoje eu vou falar sobre a história de dois homens que, a princípio, seriam servos de Deus, mas eles têm comportamentos bem diferentes um do outro. Nós vamos aprender com um e com o outro e tentar definir a nossa própria direção. O verso 4 de Colossenses diz assim, verso 5: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Existe uma ordem aqui, andai com sabedoria. Verbo imperativo, daqueles que no original grego não nos dá outra opção. Não é sentai, não é deitai, andai. Em alguns momentos, o andai da Bíblia não nos permite outra interpretação. Mas tem um detalhe, tem um adjetivo aqui ao lado do verbo. Andai com quê? Negligência? Andai de qualquer forma? O que está escrito no seu texto? Andai com sabedoria, para com aqueles que estão de fora. Dá para entender bem isso por enquanto? Por quê? Porque muitas vezes os de fora nos observam mais do que aqueles que estão dentro. Então é preciso ter sabedoria. O mesmo autor do verso que nós lemos também escreveu em 1 Coríntios 11:1, que eu vou ler para vocês rápido para a gente ganhar tempo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo está conclamando você e a mim a sermos imitadores de quem? De Cristo. Mas ele se coloca como um exemplo. Imagina vocês agora, se eu quisesse que o Lucas, que é o diretor regional, ou todos os membros do AMM do Rio, seguissem os meus passos. Sede meus imitadores, como eu sou, vamos colocar qualquer outra pessoa, para ter condições de chamar para si uma responsabilidade, de ser imitador dele. Eu tenho cá um pensamento muito pessoal. Eu preciso ter condições morais, espirituais, de dizer assim: já não sou eu quem vive, o que diz o resto do texto? Mas Cristo vive em mim. Para que eu possa dizer isso, os de fora, os outros, os de dentro, tem que ver o que em mim? A figura de Jesus. Eu tenho que ter muita responsabilidade para poder falar isso. Por isso que Paulo diz assim: sede meus imitadores. Ele tem absoluta convicção daquilo que ele está falando. Muito bom. Eu falei que vou falar sobre dois personagens, são duas histórias. Muito provavelmente, a grande maioria aqui conhece a história de Jonas. As crianças conhecem muito bem a história de Jonas, ela é cantada em verso e prosa. E se conhece a história de Jonas porque ele foi engolido por um peixe. O foco da história de Jonas parece ser essa. E a comparação é de Paulo.
e os dois personagens numa situação muito semelhante, muito parecida uma com a outra. Jonas entra num navio livre. O apóstolo Paulo entra num navio, muitos anos depois, preso. Quais são as semelhanças? E agora, daqui para frente, eu vou pedir desculpa a vocês, e eventualmente eu vou ter que me virar para tomar um copo d'água. Em 2016 eu fiz uma tireoidectomia total, e o médico me deu um presente, ele cortou uma corda vocal minha. Então eu só tenho uma falando. Então eu engasgo, eu fico rouco, e a voz às vezes trava. Então, tenha um pouquinho de paciência. Quais são as semelhanças das pessoas que estavam no mesmo ambiente de Jonas e de Paulo? Eles eram pagãos, os tripulantes, eles estavam no mesmo mar, o Mediterrâneo, os dois chamavam a Deus de Pai e oravam ao mesmo Deus. Mas as respostas dos dois são totalmente diferentes. Como é possível duas pessoas terem respostas tão diferentes? Como é que Jonas chega num lugar e não salga o ambiente? E Paulo é aquele que quer salgar tudo aquilo ali. Vocês entendem o que eu quero dizer? As donas de casa sabem muito bem o que é o salgar, não é? Dar uma temperada. Salgar demais estraga a comida, salgar de menos tem conserto. Mas ela tem que estar temperada da forma correta. Por que eles têm respostas tão diferentes? Se a gente imagina que a origem de Jonas e Paulo são as mesmas. É porque eles têm duas teologias diferentes. Jonas tem a teologia da separação. Paulo tem a teologia da inclusão. Ele quer que todos estejam debaixo da graça de Cristo. A missão de Jonas é separar. A missão de Paulo é destruir muros, chamar os diferentes para uma só fé em Cristo. Sabe, como nós vemos a Deus, importa bastante. Ambos, Paulo e Jonas, chamavam a Deus de Pai. E quando nós chamamos a Jesus de nosso Senhor, o que Ele é na verdade para você? Ele tem algum sentido ou não tem sentido? Ele é um Hitler, é um dominador? Você tem medo de Deus? Você quer guardar alguma distância? A relação que nós temos com Deus determina as nossas ações. Jonas era desse que tinha medo de Deus. Se nós analisarmos direitinho a história de Jonas desde o começo, quando Deus chama, a primeira coisa que Jonas quer fazer é o quê? Dar no pé, fugir. Nós devemos pensar nas palavras mais do que no conteúdo, que na ação que ela produz, pois ela determina as minhas ações e as minhas maneiras de ser. Eu digo isso para tentar entender porque os dois respondem tão diferentemente na mesma situação, dentro de um navio, numa tempestade, cercado de pagãos, tensos entre a vida e a morte. Algumas comparações. Jonas, eu disse antes, ele tem a visão que exclui. Os ninivitas para ele são inimigos. Jonas ama aqueles que são iguais a ele. Jonas é daquele que só cumprimenta quem é igual a ele. Você conhece alguém assim na igreja? Só cumprimenta quem é amigo. Só dá atenção para quem é dos seus. Tomara que aqui não tenha ninguém assim. Os cristãos são diferentes. Eles quebram os padrões. Se o inimigo está com sede, o que a gente faz? Dá de beber. Se nosso inimigo está com fome, o que a gente faz? Dá de comer. Pagãos se dão bem entre os iguais. Cristãos amam os diferentes. Jonas tinha uma missão entre os seus.
é só a minha igreja aqui, é onde eu vivo. A intenção de Jonas era servir a todos aqueles que eram iguais a eles. Todos os que eram de fora são seus inimigos. Jonas não tem um projeto. Jonas não tem amor, ele é hostil às convocações do Senhor. Vejamos alguns contrastes agora da viagem. Jonas é sal que não quer salgar. Paulo é sal que quer salgar a todos. Jonas faz uma viagem sem projeto. Ele chega no porto e quer comprar uma viagem para o lugar mais longe do mundo. Qual é o lugar mais longe do mundo? Que a gente costuma dizer. É onde Judas perdeu, onde o vento faz a curva. Jonas chega no porto, eu quero ir para qualquer lugar. O único lugar que ele encontra a passagem para Jope. Ele compra essa passagem e ele vai embora. Jope hoje é Tarsis, no sul da Espanha. Paulo sabe para onde vai. Paulo estava indo para onde? Quando ele vai, por quem conhece a história, Paulo estava indo para onde quando ele estava nesse navio preso? Ele estava indo para Roma, se encontrar com César. Eu pergunto para quem conhece um pouco essa história. Paulo sabia o que aconteceria com ele ao final da viagem, sim ou não? Ele estava indo para morrer. Paulo era obsessivo nos seus projetos. Ele tinha uma meta. Ele, preso, se sentia uma pessoa livre. Jonas usa a sua liberdade para fugir. Paulo usa a prisão para libertar as pessoas. Jonas no navio se esconde, se aliena de todo mundo. Há uma tradição que diz que naquele momento da viagem, quando a tempestade começa, e os pagãos começam a se perguntar qual foi o Deus que nós irritamos, porque os pagãos entendiam que havia um Deus para a água, um Deus para a lua, um Deus para o sol, Deus para a terra. Qual Deus nós afetamos? E é possível ouvir de lá do convés o ronco de Jonas no porão do navio. E ele diz: tem alguém aqui? E quando eles vão lá encontrar com Jonas, se deparam com uma pessoa que pela aparência eles sabiam quem era. E ele dizia assim: você está aqui com medo da tempestade, você que devia estar aqui orando para que essas coisas acontecessem? Diferentemente de Paulo, ele se relaciona com todas as pessoas. Ele chega num ambiente que é hostil para ele, mas ele se integra às pessoas, ele conversa com as pessoas. Jonas não ora nem por ele e nem por ninguém. O que Paulo faz? Ora por todos. Eu acho que nesse momento do sermão vocês já começam a perceber quais são as comparações que eu quero fazer com um com o outro e qual é o final que a gente vai buscar aqui. Jonas se sente a causa da tragédia. Paulo vê a tragédia e não culpa ninguém. Jonas não dá valor à vida. Ele sabia que não podia se suicidar. O que Jonas pede então? Ele não dá valor à própria vida, ele não se importa com ninguém. O que ele pede? Me joguem para fora do barco. Quem sabe essas coisas terminem. Paulo alertou sobre o perigo e ele dizia assim: olha, seguinte, estamos na tempestade, eu não sei pilotar um navio, eu sou apóstolo, eu vou orar, o problema de controlar o navio é de vocês, mas fiquem tranquilos que ninguém vai morrer. E a situação não era boa para eles. Jonas no navio perde o respeito de todos. Como é, Jonas, que você crê em Deus e quer fugir? Eu queria parar aqui um minutinho para fazer uma reflexão com a igreja. Você conhece alguém
que num determinado momento da sua caminhada, desistiu de caminhar ao seu lado, porque encontrou uma dificuldade que ele julgava ser difícil de transpor? Conhece alguém assim? Não precisa levantar a mão, não. Porque eu acho que em todas as igrejas que eu vou, tem alguém desse jeito. Alguém que conhece, você olha para o lado e sente a falta de alguém que caminhou com você um tempo e agora não está mais, porque ele quis fugir da responsabilidade. Diferentemente de Paulo, ele ganha o respeito de todos. Depois de uma semana no navio, Paulo é o homem mais livre que tinha naquele barco. Jonas é vomitado em Nínive, prega com raiva, ele faz aquilo que ele não queria fazer. Tem um texto de Ellen White que diz: todo missionário nasce para, toda pessoa nasce para o reino de Deus como um missionário. Jonas tinha uma missão: pregar o evangelho. Mas ele não queria, ele foi e pregou com raiva. E aconteceu aquilo que ele não queria. O que foi? Todos se converteram. Paulo, em Malta, se relaciona com todas as pessoas normalmente. Jonas, em Nínive, entende que todas as pessoas são bárbaras. E ele não quer pregar para eles, porque os bárbaros são diferentes. Lembra que eu falei da teologia excludente de Jonas? Paulo, em Atos capítulo 28, verso 2, diz que os bárbaros o trataram muito bem, o trataram com urbanidade. Imagina a diferença entre os dois comportamentos. Como eu já disse, as teologias entre os dois eram diferentes. Um era excludente e outro era includente. Aquele que você vê que não professa o mesmo princípio religioso que você, temos a oportunidade de saber qual das duas teologias seguirmos. Se a de Jonas excludente ou a de Paulo includente. Algumas marcas são características da teologia de Paulo. Por exemplo, Paulo tem bom senso, eu já mencionei aqui um pouco. Eu estou numa tempestade, num navio, e eu não sei nada de navegação. Sei nada. Eu estou ali, eu tenho bom senso para entender, olha, vamos cuidar porque o barco pode virar, pode ser assim. Eu tenho bom senso para as coisas. Não é, olha, eu vou falar de qualquer coisa. Bom senso. Paulo é prático. Paulo é objetivo. E outra coisa, Paulo dá valoridade à vida. Acho que eu inventei essa palavra, né? Valoridade. Para algumas pessoas é valorização da vida, mas a natureza dele era diferente. Ele valorizava a vida das pessoas, não importasse quem fosse. Paulo valorizava a vida deles, porque ele entendia que Cristo tinha morrido por cada um de nós. Outra coisa, liderança espiritual. A diferença entre um e outro classifica isso. Uma outra coisa que a gente aprende, pelo menos eu tenho aprendido um pouco, quando eu penso nas diferenças desses dois homens. Tratabilidade. Palavra nova também, de uma forma diferente de falar. O que vocês entendem por palavra de tratabilidade? É a forma como nós tratamos as pessoas, como nós nos relacionamos com elas. Não se esqueçam, cristãos agem diferente dos pagãos. Mas Luiz, o que você chama de pagão? Todo aquele que não é cristão? A princípio é essa a definição. Mas se você, como cristão, não sabe se ele é um pagão ou não, você pode dizer assim, mas tem muita gente, muito pagão, e eu conheço vários assim, que tratam as pessoas melhor do que muitos cristãos. Conhecem alguém assim? Também não precisa responder. Eu conheço alguns.
A forma de tratar as pessoas evidencia a diferença da sua teologia. E outra coisa, a última marca, evangelicidade. Jesus, que nome é esse que esse cara está inventando? A qualidade, evangelicidade, nós podemos traduzir como qualidade do evangelismo. Por onde eu começo a pregar o evangelho? Começo pelo sábado? Começo pelo regime vegetariano? Começo pela fidelidade aos dízimos? É dessa maneira que eu trato de começar a evangelizar as pessoas? Não. Eu tenho pessoas aqui na igreja com muito mais tempo do que eu. Eu sou batizado desde 84 só. Tem gente com mais tempo que eu de igreja aqui. E tem outras pessoas que vão entender perfeitamente o que eu digo. Quantos aqui já construíram uma casa? Já construíram? Quantos fizeram o telhado primeiro? Ninguém. Porque a gente não começa uma casa pelo telhado. Nós começamos a casa pela base, pelo alicerce. Dentro do conceito do evangelismo, qual é a base do nosso evangelho? Qual é a base da nossa construção? Cristo. Ouvimos agora na lição da Escola Sabatina isso. Cristo é a base, e é Cristo que eu tenho que pregar. É Cristo que eu tenho de dar de alimento às pessoas. Qual qualidade evangelística? Não é um projeto, é graça escorrendo pelas veias, pela mão. Essa relação, eu queria pedir ao rapaz da técnica, a gente vai ver um vídeo de poucos minutos. Quem vive no mundo motociclístico, os que não vivem não reconheceriam e não entenderiam muito do que vão ver agora. Só bota a primeira imagem, bota para rodar e dá um pause, por favor. Aí, parou. Muito bem. O moço da direita está com a camisa amarela, o nome dele é Salles. Ele é diretor estadual para Goiás e Mato Grosso do Sul. Ele mora em Brasília, é um PM aposentado. O rapaz do meio, ele é membro daquele grupo, aquele motoclube que tem o brasão atrás. Vocês conhecem, reconhecem, sabem o nome? Hein? Abutres. É um dos motoclubes mais antigos que estão no Brasil, quer dizer, mais tradicionais e antigos que estão no Brasil. Na verdade, o motoclube mais antigo do Brasil em atividade é o Motoclube de Campos, a cidade onde eu morava. Ele foi fundado em 1932. Então, em atividade, é o motoclube mais antigo, mas mais tradicional é o Abutres. A minha pergunta agora para quem é motociclista e a explicação para quem não é. Tem alguma coisa que vocês podem notar no colete dele? Tem duas coisas ali no peitoral dele, tem duas coisas destacadas. Dá para vocês verem? Ou está muito embaçado? Tem o número 13 do lado direito e tem o 1% do lado esquerdo. Alguém aqui sabe o que significa no brasão de um abutre 1%? Alguém já tem explicação, tem um conhecimento disso? É 1% de bondade. Por eliminação, 99%. Vamos rodar o vídeo e vamos ouvir. Pitbull. Boa noite, velho. Primeira coisa, todos aqui já são nossas famílias, né? E eu quero fazer um feito que nunca aconteceu, de estar levando uma MM na nossa sede estadual, né? E tá fazendo essa mesma pegada desse culto maravilhoso. E eu quero estender isso a nível de estado. Consegui agora a autorização junto ao nosso vice-presidente estadual, o qual já autorizou e solicita a presença de todos na nossa sede. Somente marcar a data para que a gente possa se organizar
e vamos entupir Goiânia de Abutre e AMM. Deu para ouvir? Conseguida, diretor? Mais ou menos. Certo aí? Tem algumas Esse é o coisinhas. caminho, esse é o nosso propósito, é influenciar Esse para aqui à evangelizar. esquerda que está E os falando é o alunos atual têm presidente demonstrado nacional do carinho especial AMM, pela AMM, Vieira pela palavra Júnior. de Deus, foi o que nós acabamos de fazer agora. Se o senhor Pitbull, Ok. Deixa eu traduzir rapidamente o que acontece aqui. Quem vive o mundo motociclístico entende que alguns motoclubes têm procedimentos bem diferentes. Um membro do Abutres, Motoclube Abutres, jamais poderia deixar de usar o seu colete para pertencer a um outro motoclube. Não pode. Se ele for banido do clube, por alguma razão, se ele for expulso do clube, se ele quiser sair do clube, ele pega o seu colete, entrega para o presidente queima aquele colete e ele não pode entrar em outro motoclube qualquer. Só tem uma exceção. Uma única exceção. Se ele for para um motoclube cristão. Nenhum outro motoclube ele pode ir. E todas as ações que são feitas junto a esse motoclube têm de partir de uma autorização muito especial para que aconteça. Por que eu estou contando isso? Qual é a relevância que isso aqui tem com relação ao que nós pregamos agora? Eu tenho uma missão. Eu não sou perfeito como Paulo. Eu disse no início com vocês que a gente tem que ter muito cuidado para dizer, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Mas algumas coisas que nós podemos aprender das atitudes de Paulo é que, se nós tratarmos os pagãos diferentemente, se nós cuidarmos das pessoas, e por favor, não pensem que quando eu falo assim do pagão, eu estou ofendendo alguém. Não é assim. A questão não é moral, a questão é diferenças espirituais. Esse é meu foco, esse é o objetivo. Quando nós temos a permissão da liderança do grupo para poder ir nas sedes do Abutres, fazer culto, orar por eles, isso faz com que haja um reconhecimento da atividade, da legitimidade do trato que o AMM tem com esse grupo. E é assim em qualquer lugar do Brasil hoje. Se porventura, aqui, eu vou acabar tropeçando nesse camarada, eu fico quieto, se em qualquer lugar que você for, tiver uma sede do Abutres, você vai ser bem recebido. Agora é preciso que eu escolha qual tipo de teologia eu vou seguir. Mas, Luiz, você está usando esse exemplo, só vale para os motociclistas? Sim ou não? De jeito nenhum. Nós estamos cercados de pessoas que precisam ouvir o que nós cremos. O vizinho, quem mora em apartamento é o vizinho de cima, de baixo, da esquerda, da direita. Nós somos cercados por eles. E às vezes, como eu disse, nasci e me criei no Rio de Janeiro. Vocês que moram aqui sabem que a expressão que eu vou usar agora é verdadeira. Quem mora em apartamento, às vezes, o seu vizinho é seu ilustre desconhecido, sim ou não? Por quê? Você pode não saber o que ele faz, você pode não saber o que ele pensa, mas ele precisa saber quem você é. Ele precisa saber o que você pensa, porque essa é a sua missão. Você não precisa da motocicleta para poder evangelizar. Você não precisa dela. Nós a usamos como um instrumento, primeiro de lazer ou prazer de usar, e a qualidade evangelística que cada um de nós deve ter. Porque tem muita gente na igreja que é missionária, mas não tem a moto. E tem muita gente que tem moto, mas não é missionária. Então a gente une as duas questões. E você que porventura não quer ter a moto,
não gosta da moto, ou não tem intimidade com ela, não tem problema. A mensagem de hoje, no meu entendimento, serve para a nossa reflexão daquilo que nós somos. Houve um tempo que eu pensei assim, puxa vida, pregar o evangelho é obrigação, eu tenho que fazer isso, é prazer ou obrigação pregar? Tem um texto na Bíblia que diz assim, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Isso parece que soa como uma condenação, não é assim. Durante muito tempo eu pensei que era, mas não é assim. Na verdade, isso não é uma condenação. Se você interpretar o texto de forma correta, ela é um convite. E é, de certa maneira, traduzindo como um privilégio que eu e você temos para exercitar. Meu tempo terminou. O meu apelo fica aqui, para cada um de nós. Não desperdicemos a menor oportunidade que nós tivermos. Qual é o melhor evangelho a ser pregado? É aquele falado, aquele vivido? Qual deles é? O que vocês acham? Qual é o melhor evangelho a ser pregado? É o vivido. Você pode falar e não ser. Esperamos em Deus. Ele nos dê a oportunidade de refletirmos. Óbvio, eu falei rápido demais porque eu tinha pouco tempo. Mas conhecendo as duas histórias mais em detalhes dessa viagem, a gente vai entender e se aproximar um pouco mais do caráter e da natureza do apóstolo Paulo. Que Deus conceda a cada um de nós a bênção que viemos buscar nesta manhã, de sermos mais semelhantes e estarmos mais próximos a Jesus. Amém.